Unidade 3, a força de vendas. Caro aluno, nesta unidade faremos uma reflexão sobre o perfil do profissional de vendas, as principais formas de recrutar e selecionar a força de vendas, a descrever e determinar formas de treinamento, conhecer os modelos do sistema de remuneração e determinar a avaliação da força de vendas. Tipos de força de vendas. Existem dois tipos. Força de vendas interna, que são os funcionários da empresa que recebem geralmente um salário fixo e comissão. E a segunda força é a força de vendas externa. Geralmente são representantes de vendas, podem ganhar salário fixo e recebem também somente comissões. Dependendo do tipo de produto e da empresa e da decisão que a empresa toma, ela escolhe um dos dois tipos de vendas. O vendedor, ele pode ser um entregador de produtos, um tirador de pedidos, um tirador de pedidos no campo, um missionário, que seria, um exemplo, um propagandista, de remédios ou de uma empresa farmacêutica, um conhecedor técnico, um gerador de demanda de bens tangíveis, ou seja, vendedor de enciclopédias, um vendedor de eletrônicos, um gerador de demandas de bens intangíveis, ou seja, um vendedor de seguros, ou, enfim, de bens e serviços. Ou podem ser ainda, numa visão administrativa atual, o pessoal de contato, um representante de vendas, consultores de vendas, agentes de vendas, gestores distritais ou ainda representantes de marketing. Vejamos agora os objetivos da força de vendas. O primeiro objetivo é a prospecção. Na prospecção, a empresa encontra e desenvolve novos clientes. O segundo objetivo é a comunicação. A empresa comunica-se com o mercado, passando informações dos produtos e serviços da empresa. O terceiro objetivo é a venda. Vender produtos, aproximando-se dos clientes, apresentar os seus produtos, responder às objeções e fechar as vendas. Os serviços também são objetivos da força de vendas. Fornecer serviços aos clientes, como, por exemplo, diagnosticar e solucionar os problemas, providenciar assistência técnica ou obter financiamento, representa um serviço. O último objetivo, a informação. Realizar relatórios e efetuar análise de mercados. Chegamos agora, caro aluno, em uma das questões mais importantes do setor de vendas e fator de suma importância para o sucesso da venda, a escolha do profissional. Vejamos. Fatores importantes para a escolha do vendedor. Traços que seriam benéficos para qualquer profissional na área de vendas. Primeiro, a liderança. Segundo, o equilíbrio emocional. Terceiro, energia. Quarto, a competitividade. O quinto, ser uma pessoa reservada, a reserva. Autoestima. Um profissional, ele tem que estar com a autoestima elevada. O otimismo e a honestidade. Vejamos os requisitos básicos para o vendedor. A correta atitude de trabalho, entusiasmo e empatia, entender o cliente e satisfazê-lo e concretizar seus objetivos de venda, conhecimento do produto e serviço, transformar as características em benefícios, necessidades, benefícios e características. Técnica de vendas, entender reações lógicas e emocionais, fazer e dizer coisas que reduzam o risco de recusa, facilitar o objetivo de vendas. Organização do trabalho, estabelecer classificação de clientes, planejar suas visitas antecipadamente, melhorar visitas futuras, no caso analisando experiências anteriores
e elaborar relatórios de visitas. Recrutamento e seleção do profissional de vendas. Antes de admitir o profissional de vendas, a administração precisa realizar alguns passos básicos de caráter processual. A análise do trabalho, que significa que tipo de trabalho será realizado por esse profissional, interno ou externo. A determinação das qualificações necessárias desejáveis, tais como, por exemplo, uma língua estrangeira, como o inglês. Determinação das características que a empresa deseja no candidato. Recrutamento é o conjunto de técnicas que visa atrair vendedores qualificados e capazes para ocupar cargos dentro da organização. O processo de recrutamento segue 3 passos importantes. Vejamos. A requisição, que é a relação de requisitos necessários para a função ou cargo. Os arquivos, que seriam os bancos de dados, os currículos arquivados na empresa. E as fontes, que são as consultorias, as agências ou ainda até mesmo a internet. Recrutamento interno. Recrutamento interno é um remanejamento ou promoções dentro da empresa, ou até mesmo através de anúncios internos na organização. O recrutamento externo significa a empresa ter um cadastro existente em agências, em consultorias e realizar anúncios externos. Vejamos agora a seleção de pessoal. É a tarefa de escolher entre os candidatos recrutados o mais adequado para a vaga existente. Técnicas de seleção. Seleção de currículos, entrevista inicial, que seria uma entrevista eliminatória em alguns casos, os testes, as dinâmicas de grupo, as entrevistas classificatórias, uma entrevista final e o exame médico. Vejamos o treinamento. Treinar é importante para vendedores novos e já existentes e pode consistir em treinamento em sala de aula, em aprendizado do próprio trabalho, em seminários, em vídeos, simulações por computador e treinamento interfuncional. O vendedor deve ser treinado para ter habilidades em vendas, para se comunicar melhor, para ter capacidade de ouvir, para fazer uma apresentação em grupo, para programas de sensibilidade na empresa, para planejamentos de mercado, para ter noções de crédito e cobrança, para ter noções de pesquisa de mercado e para habilidades para sentir as pessoas. Vejamos agora o plano de remuneração dos vendedores. Característica de cada um. O plano de salário oferece segurança sem diferenciação. Favorece, na verdade, o trabalho em equipe ou teamwork. E os custos geralmente são fixos. Um plano de comissão. Neste plano, os ganhos são ilimitados. Os custos são variáveis e dificulta o trabalho em equipe. E também há uma maior ênfase em vender. Vejamos agora o plano combinado. O plano combinado equilibra vantagens e desvantagens dos outros planos ou dos planos anteriores, pois neste plano o vendedor ele pode receber salário fixo mais comissões. Motivação dos vendedores. Na maioria das organizações, a motivação dos vendedores exige encorajamento e incentivos especiais para que se empenhe ao máximo. Grande parte dos vendedores necessita de um trabalho contínuo de motivação por várias razões. Frustração por poucas vendas, tempo, falta de autonomia para negociar, baixos ganhos financeiros e reconhecimento. Mas motivar os vendedores, por quê? Pela natureza da venda, que oferece frustrações contínuas, concorrentes agressivos,
metas a serem alcançadas, a natureza humana mesmo, né? O ser humano numa atividade de risco sempre precisa de incentivo para desempenhar suas atividades. Como motivar? Através de recompensas financeiras, através de bônus, de recompensas como o reconhecimento, cotas de vendas, que é a meta, né, quantitativa, que pode se trabalhar com metas menores, esforço de vendas ou atividades, reuniões de vendas periódicas, concursos de vendas, prêmios, recompensas e reconhecimento. A avaliação dos vendedores. A avaliação dos vendedores se faz através de relatórios de vendas, que são, né, divididos entre planos de atividades e resultados de atividades, observações pessoais, comportamento, linguagem, que seria, né, observado em cada vendedor, reclamações, que seriam relatórios, né, dos próprios clientes com reclamações, e o relatório de despesas, com viagens, com visitas ao cliente. E há duas formas de se avaliar os vendedores. A avaliação de satisfação do cliente, que analisa o comportamento do vendedor em relação aos clientes da empresa, e a avaliação quantitativa do vendedor, que avalia o grau de informação que o vendedor possui sobre a empresa. Bem, caros alunos, chegamos ao final da unidade. Lembre-se de fazer todas as atividades propostas desta unidade. O assunto em destaque na próxima unidade será técnicas de vendas. Até lá!